Levantou-se naquela mesma noite Jacó e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar também tudo o que lhe pertencia. Ficando ele sozinho, então lutava com ele um homem, até o romper do dia, ou até o amanhecer. Vendo este homem, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó ao homem: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Qual é o teu nome? E respondeu: meu nome é Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e assim mesmo prevaleceste. Tornou Jacó a falar: diga, rogo-te, como te chamas? E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, porque disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessara Peniel, e manquejava de uma de suas coxas. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos num novo ano, o ano de 2024. E no início do ano nós temos o ano de janeiro. E esse ano, aliás, esse mês, ele é conhecido por um mês de recomeço. Ele é conhecido mundialmente por um mês onde a gente se programa até dezembro para saber o que é que a gente vai fazer no início do ano. Algumas pessoas se propõem a ler a Bíblia durante o ano, algumas pessoas se propõem a entrar na academia, algumas pessoas se propõem a ler um livro, talvez um mês, ou um livro por mês. Ou seja, nós estamos num mês onde todos nós, de alguma forma, fazemos uma recapitulação do que passou e também programamos coisas para o futuro. Só que muitas dessas coisas que nós programamos, nós pensamos demais, nós refletimos, nós já estamos aí quase na metade do mês, e tem pessoas que nem começou, e aquelas que começaram pararam, e ainda tem também aquelas que começaram e vão continuar até certo ponto. Mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão de que todo ano nós vemos pessoas, ouvimos pessoas fazendo planos para fazer coisas na sua vida, para crescer de alguma forma, em algum âmbito, em algum ponto da sua vida. E por que eu trago essa reflexão? Porque nesse texto que nós lemos, Jacó, um dos patriarcas, filho de Isaac, neto de Abraão, ele está retornando para a sua terra, da qual ele saiu por algo que ele fez. E esse mesmo encontro que Deus está passando aqui face a face com ele, ele também teve no capítulo 28. No capítulo 27, esse Jacó que nós conhecemos aqui, e lemos que ele passou esse ribeiro para voltar à sua cidade natal, à casa de seus pais, ele mentiu para o seu pai. O seu pai já estava cego, perto de morrer, seu pai Isaac. E então Jacó, ao comando da sua mãe, ele toma as vestes que o seu irmão Esaú usava, e ele se passou pelo seu irmão. E quando a mãe dele ouve o que o seu irmão Esaú queria fazer com ele, disse: meu filho Jacó, você tem que ir embora daqui agora, vá passar um tempo lá na casa do seu tio Labão, meu irmão, porque seu irmão Esaú disse que vai te matar. Então há uma conexão tremenda entre o capítulo 28 e o capítulo 32. Qual é o seu nome? Essa pergunta ecoa na vida de Jacó. Qual é o seu nome? Primeiramente no capítulo 28, quando Jacó sai da sua casa, é aquela história que a gente já muito conhece, que ele pega uma pedra lá em Padã Arã, coloca como travesseiro e tem um grande sonho, do qual ele vê uma escada que liga os céus à terra, e ele vê anjos de Deus subindo e descendo, e no final ele diz: certamente Deus está aqui, e ergue um altar, e Deus faz uma promessa para ele: olha Jacó, eu sou o Deus de teu avô Abraão, também sou o Deus de Isaac. E não tem aquela terminologia que a gente tanto conhece: sou o Deus de Jacó. Nesse momento ainda, ele não era o Deus de Jacó. Jacó sai da sua casa através de uma mentira, através da busca pela primogenitura. Ele fez tudo o que podia com as suas próprias mãos, tentando algo, visando talvez
riquezas do seu pai. Porque a bênção do evangelho dada a Abraão, de abençoar nações, de abençoar todas as famílias da terra, não consistia somente em bens palpáveis, mas consistia em bens invisíveis, dos quais hoje nós já desfrutamos. E talvez Jacó, vendo apenas pelos olhos carnais, pensou que a primogenitura ia dar a ele uma bênção física. Eu vou ter as riquezas do meu pai, eu vou ter as riquezas do meu avô. Então ele fez de tudo ao ponto de enganar sua própria família e ter que sair dela. E o interessante é que nesse capítulo 32, e passou mais ou menos cerca de 20 anos da saída de Jacó de sua casa para o retorno para a sua casa. E hoje eu quero que vocês reflitam sobre uma pergunta: qual é o nome de vocês? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deus pergunta hoje: quem é você? Porque na escritura nome significa fama, a sua história, a sua trajetória. E todos nós temos uma trajetória antes de conhecer Deus. Todos nós vivemos no mesmo momento, em pecado. Alguns com mais pecados, outros com menos pecados, mas todos vivemos um dia debaixo de pecado, na lama, no lamaçal. Éramos como Jacó, que saiu de casa mentiroso, e Deus o encontrou no capítulo 28 e perguntou-lhe a ele sobre tudo o que ele viu e sobre todas as bênçãos que ele pensava, aliás, que ele poderia desfrutar se ele cresce quem era Deus. Então hoje Deus pergunta: quem é você? Para você, quem é você? Você é um homem que vive segundo a aparência desse mundo? Uma mulher que vive segundo o que você se conhece? Ou não? E o interessante é que, falando sobre essa antiga condição que todos nós nascemos e vivemos antes de Deus, Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na carne que eu tenho, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas eu não faço, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando aquela teologia de um homem que tem uma guerra contra a carne, o homem espiritual que habita dentro de nós, que luta contra os desejos da nossa carne. E Paulo está dizendo o seguinte: todos nós temos desejos segundo a nossa carne, cada um com os seus desejos. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós teve uma vida passada, mas ninguém pode permanecer a mesma pessoa depois que se encontra com Deus. Ninguém pode se manter com o mesmo nome, com a mesma fama, com a mesma trajetória depois de se encontrar com Deus. Este é o cerne da história, da pergunta: qual é o seu nome? Porque na primeira vez que essa pergunta foi feita a Jacó, ele disse: meu nome é Esaú. Ele disse que a identidade dele era outra. Ele mentiu para ele mesmo. Ele usou a identidade de alguém. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que talvez tenha alguém que considere uma profissão de pouca excelência. E você tem vergonha da sua profissão. E chega alguém que você acha que é muito poderoso na sociedade. E quando você vai ser apresentado a essa pessoa, você omite. Quem é você? Talvez tenha sido isso. A busca por uma imagem que nós não somos. E na verdade o que eu quero trazer aqui é que Deus quer trazer de nós aquilo que nós não sabemos que somos, mas que Ele vê. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou lendo um livro chamado As 12 Regras para a Vida, de um grande filósofo chamado, filósofo e psicólogo, ele não se denomina filósofo, mas eu denomino Jordan Peterson, e ele escreveu o seguinte: eu não posso simplesmente ordenar a mim como agir, nem você pode. Eu posso dizer, vou parar de adiar minhas coisas, mas eu não paro. Eu posso dizer, vou comer corretamente, mas eu não como corretamente. Eu posso dizer, não irei mais beber bebida alcoólica, e mesmo assim eu bebo. E ele diz,
Eu não posso apenas me transformar na imagem construída pelo que minha mente quer, pois eu tenho uma natureza, como você também tem uma, assim como nós todos temos uma. E de forma impressionante, ele fala a mesma coisa que São Paulo fala, que cada um de nós tem uma guerra interior. E por mais que eu coloque na minha mente alguma projeção do que eu vou ser, eu só posso ser através dos olhos de Deus. E nós vamos continuar vivendo esse dilema. Todos nós vivemos no nome passado, mas eu volto a relembrar, qual é o seu nome? E nessa história do Deus que se revela através das Escrituras à humanidade, nós só reconhecemos também pelos homens, talvez um Deus dos fracos, talvez um Deus dos impotentes, talvez um Deus dos miseráveis. Se você for parar para analisar pessoa por pessoa na Escritura, poucos eram de grande excelência, poucos eram homens já poderosos, descritos antes de conhecer a Deus. E é interessante porque nós vamos ver desde o primeiro homem, que na verdade, a primeira história onde vai ter essa guerra entre o pecado e Deus e o homem. Abel tinha um irmão chamado Caim, e a inocência que Abel tinha da vida colocou ele debaixo das mãos do seu irmão. Nós vemos posteriormente que a inocência que José tinha colocou-se ele no mesmo patamar. Nós vemos que quando Deus foi ungir pela mão de Samuel um novo rei para Israel no lugar de Saul, o próprio Davi foi excluído pelo seu pai. Ele tinha 8 filhos, Davi era o 8º, o mais moço. E quando Samuel chega na casa de Jessé e diz: traga-me aqui seus filhos, ele deixou Davi lá no pastoreio. Samuel passou os 7 e disse: tem um daqui, tem outro. Então perceba que cada pessoa que tem uma história gloriosa, na verdade é um excluído, é um nada. E Deus é conhecido também pelo Deus dos fracos, mas de forma talvez contraditória, outra talvez paradoxal. Ele também é o Deus dos poderosos, porque Paulo vai dizer assim: naquilo que eu acho que sou fraco, Deus age através de mim e me faz forte. Porque a fortaleza que Deus quer que nós encontramos não é nas nossas mãos, não é na nossa inteligência, mas é através do Espírito dele. E ora, se o próprio Deus, que é inacessível, glorioso, que nós só podemos conhecer daquilo que ele se mostra, se fez assim, quem dirá os discípulos que vêm após ele? Ora, Filipenses 2 diz que ele, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se a nossa semelhança, e foi reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E completando com Hebreus diz: nós vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido por meio da morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos a uma glória, convinha que Deus, por causa de quem por meio de tudo existe, tornasse perfeito ou aperfeiçoado, mediante o sofrimento ou a obediência, o autor da salvação de nós. Por isso, Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Perceba, Jesus Cristo na oração sacerdotal, em João 17, ele diz: Pai, glorifica-me a mim com a glória que eu tinha contigo antes de que houvesse mundo. E este Senhor, o nosso Senhor, primeiramente para demonstrar a nós de onde vem a força, ele abre o caminho fazendo uma trajetória de humildade, de fraqueza, de fome, de muitas coisas que muitos de nós sofremos, para que nós também aprendamos dele, que é manso e que sabe de fato o que Deus procura. Também, meus irmãos, nós devemos deixar claro uma coisa aqui: quando eu digo que Deus é o Deus dos fracos, dos impotentes, dos excluídos, dos que não têm capacidade intelectual, dos que não têm nada de bom, eu não digo aqui que Deus tem uma panelinha
que ele só procura esse povo, não. Não. Entre nós temos pessoas de grande intelectual, força, perseverança. Cada um de nós tem algo. Mas em suma, em nossa totalidade, nós somos os excluídos em algo. Quando Cristo veio, ele foi descrito como um homem que comia com publicanos, com pecadores, andava com prostitutas, andava com fulano, ciclano. Então perceba que quem se ajuntava a ele era quem não tinha nada. Os seus próprios discípulos eram homens comuns. Ele não teve um mestre da lei como seu, aliás, que era mestre para mestre, né? Mas de forma hipotética. Ele não teve um homem altamente capacitado intelectualmente, ou reconhecido. Talvez Judas Iscariote, talvez. Mas nenhum deles foi chamado por esse fato. Então, meus irmãos, Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer o seguinte: irmãos, não pensem no que vocês eram quando foram chamados. Me desculpem. Reflitam quando vocês foram chamados. O que vocês eram? Porque poucos entre vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, e Ele escolheu as coisas insignificantes desse mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir as que são a nada, para que ninguém se glorie diante de Deus. É porém por iniciativa dele, de Deus, que nós estamos em Jesus Cristo, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, nossa justiça, santidade e redenção. E Paulo termina citando Jeremias 9:24, que diz: aquele que tem força não se glorie na sua força, aquele que tem sabedoria não se glorie na sua sabedoria, mas aquele que quer se gloriar em algo, diga: eu me glorio no meu Senhor. Tudo o que nós temos vem dele. E Jacó precisava entender isso. Jacó saiu da sua casa com essa pergunta, e Deus queria transformar a vida dele. Mas uma alegação dos fariseus contra Jesus é que ele comia com pessoas pecadoras, e Jesus vai dizer que não são os que têm saúde que precisam de médicos, ou seja, são os doentes. E é impressionante que tem dois tipos de doentes. Existe aquele doente que se revolta com sua doença, que ele não quer nem familiar, ele não quer ninguém, não quer nem ver o médico, ele se revolta com aquilo. E existe aquela pessoa que é acometida por uma doença e ele se deixa ser ajudado, ele sabe que a família quer ajudá-lo e ele deixa, porque há humildade no coração dele em reconhecer que essa carne vive, mas essa carne vai morrer. E para finalizar, meus irmãos, eu trago novamente a pergunta: quem é você depois que se encontrou com Deus? Ou quem é você depois de ter ouvido sobre esse Deus? Presenciado algum milagre, presenciado algum sonho, alguma visão, sei lá, alguma coisa na natureza? Quem é você depois que se encontrou com Deus no vale de Padan Aram? Olha só, eu me encontrei com você no passado, diz Deus, e eu lhe dei uma nova vida, lhe dei um novo nome, coloquei sobre você a minha glória. Você ainda vive com a sua história antiga? É isto que você tem por nome, o nome antigo? Hoje você vive com o nome que eu te dei, ou com o nome que você tinha? Eu fiz um textozinho para que a gente reflita sobre isso. Deus se encontrou conosco e Ele quer que nós vivamos em uma novidade de vida, e Ele traz nesse capítulo de Gênesis 32, por meio dessa história, uma nova pergunta: qual é o seu nome? Jacó estava com medo, Jacó estava sem poder fazer mais nada. Ele usou algumas estratégias militares para dividir as pessoas que iam com ele, mandar presentes a Esaú, e os mensageiros que ele mandou disseram: ele nem nos escutou, ele vem aí com 400 homens. E Jacó muito se angustiou. Mas veja só a figura do homem
que está disposto agora a mudar de vida. No verso 3 ao verso 12 é dito: e Jacó orou e disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei bem. Eu sou indigno de toda a misericórdia e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas um cajado eu atravessei esse Jordão, mas agora eu sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele a me matar, e as minhas mulheres e os meus filhos. E tu me disse: certamente eu te farei bem, e te darei uma descendência como a areia do mar, em multidão que não se pode contar. E é nesse momento que Deus se dispõe a aparecer para ele novamente. Apareceu quando ele saiu de casa, por meio de uma pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Esaú, eu sou o primogênito. Eu quero essas riquezas, essa bênção, pela minha inteligência, pela minha força, pela minha perspicácia. E no capítulo 32, depois de 20 anos, quando ele está retornando, ele ora a Deus de forma humilde e diz: eu sou indigno, nada eu posso mais fazer a não ser tu, Senhor. E Deus aparece para ele, e eles entram em uma luta corporal. E aqui é interessante que muitas pessoas, eu até vi um comentário hoje interessante, que a pessoa tratou esse texto como um texto alegórico, que na verdade Jacó ele não lutou verdadeiramente com o anjo, mas toda a descrição do texto nos dá base para dizer que de fato Deus apareceu aqui em uma teofania, uma cristofania, que a teologia entende como uma aparição de Deus em uma forma pré-encarnada, antes da encarnação de Jesus Cristo. E o interessante é que nós temos 2 formas de ver essa passagem. A primeira é nos dobrando a ela e entendendo de fato o que o texto diz. E a segunda é talvez, se a nossa consciência não tem capacidade, olharmos por essa ordem. Mas vamos supor por um momento que de fato Deus apareceu a Jacó, e de fato eles entraram em uma guerra corporal. E qual era o cerne da questão aqui? Jacó queria novamente uma bênção. Ele colocou as vestes de seu irmão Esaú no capítulo 28 e disse que era Esaú porque queria ser abençoado pelo seu pai. E novamente ele quer ser abençoado pelo anjo. E o anjo diz: qual é o seu nome? E nesse momento eu tenho certeza que a carga psicológica dessa frase veio ao coração dele. E nesse momento ele não mente. É o homem que tem 3 nomes talvez. Ele recebeu o nome de Jacó quando nasceu, disse que era Esaú, mas Deus lhe chamou de Israel, porque Deus disse: agora você entendeu que nada que você faz pode trazer algo para você, se eu não estiver contigo. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando Jacó entendeu que não depende das nossas forças, da nossa capacidade humana, Deus o abençoou e disse: você não vai mais se chamar Jacó, o enganador, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Deus busca corações livres da soberba, de homens e mulheres que não confiam em si mesmos, de um coração quebrantado e derretido perante Ele como cera ao fogo. Deus quer que você se lembre que Ele lhe deu uma nova vida, um novo nome e uma nova história. E as riquezas que nós recebemos são incomunicáveis, invisíveis ao mundo. Hoje, você não se chamará mais Jacó, o enganador, o pecador, mas se chamará Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e coloque essa mensagem para promover humildade, piedade, e que nós possamos estar debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus, esperando que os livramentos, que o nosso trabalho, que a nossa saúde, que a nossa comida não vem por meio da nossa força, mas vem porque Deus nos abençoa com sua infinita graça. Obrigado.